Continuemos, então. Aqui agora. Melhorou, né? Tá indo? Tá, melhorou. Apareceu aqui. Beleza. Então, aqui são apenas as unidades dessa fórmula que a gente viu aqui. Para calcular o número de redes, nós vamos fazer uma mistura dessas três fórmulas até chegar nele, que é essa daqui. Ó. O Reynolds, na verdade, é a força de inércia dividido pela força de viscosidade. Então, o meu número de Reynolds vai ser ρ vezes V, que é o volume, vezes o diâmetro hidráulico, sobre μ, a viscosidade dinâmica. Aqui, ó, densidade vezes volume, vezes o diâmetro hidráulico, sobre μ, que é a nossa viscosidade. Isso aqui, ó, viscosidade dinâmica. Se eu substituir, ó, se eu inverter esses dois carinha, me chega nessa fórmula aqui de Ni. Ó, o Ni, ele é Mi sobre Rho. E esse Mi, aqui, o que ele significa? Ele é a chamada viscosidade cinética. E ele tem a unidade do Reynolds, é comprimento ao quadrado, por tensão de cisalhamento, ok? Então, ó, nós vamos ter aqui, ó, legendas de novo. Aquele Ni é a viscosidade cinemática, que tem a unidade de 1 sobre comprimento ao quadrado por tensão ao quadrado. Tensão por tensão, só. Rho é a massa específica, que você já sabe que é quilograma por unidade de volume ao cubo. E L é o comprimento característico, que pode ser o diâmetro da tubulação ou o raio hidráulico, no caso de outras formas geométricas. Na verdade, aquele L, na verdade, que ele está dando, não é o L, é o D, que é o diâmetro hidráulico na nossa equação de Reynolds. Ele pode ser ρVD sobre μ ou VD sobre Ni. Tá? Então, continuando. Com isso, nós vamos entrar aqui, classificação dos escoamentos em relação, de acordo com o número de Reynolds. Ó, ele é laminar, de novo, a gente fala que o laminar é as partículas fluidas se movem em camada ou em lâminas segundo trajetórias retas e paralelas. Isto é, não se cruzam. Foi aquilo que a gente viu na aula passada. E a força de viscosidade predomina sobre a de inércia para os casos de seções retas circulares. O que isso daqui significa? Significa o seguinte: se você tem um número de Reynolds menor ou igual a 2000, você está no escoamento laminar. Se você tem, ó, agora aqui, ó, a mesma coisa que essa parte do turbulento, nós já vimos na aula passada. Se nós tivermos aqui, ó, um número de Reynolds maior ou igual a 4000, aí a força de inércia predomina sobre a viscosidade e a gente está no regime turbulento. E se a gente está na zona de transição ou zona crítica, ou seja, exatamente, não está nem no laminar, nem no turbulento, está se transformando ou em um ou em outro, como nós vimos na aula passada. Para isso, ó, o número de Reynolds ele tem que estar compreendido entre 2000 e 4000. Na verdade, seria 2001 ou 2000,0001, né? Na verdade, a gente coloca entre 2000 e 4000. Se a gente calcular o número de Reynolds e tiver entre esse valor, nós já estamos no regime na zona de transição. Se tiver um número de Reynolds maior que 4000, é o regime turbulento. E se tiver um número de Reynolds menor que 2000, ele está no regime laminar, ok? Com isso, nós podemos agora começar a calcular a perda de carga. Ele é um termo genérico designativo do consumo de energia desprendido por um fluido para vencer as resistências do escoamento. Essa energia se perde sob forma de calor. É bem simples. Quando você vê um fluido escoando na parede de uma determinada tubulação, se ele está em movimento muito rápido, o que acontece? Aquela parede ela aquece. Aí, ó, para exemplificar, seriam necessários 100 metros de tubulação para a água ter um aumento de temperatura de 0,234 graus Celsius. Isso é só um exemplo. A classificação. Ó. Na prática, as tubulações não são construídas apenas por tubos retilíneos e de mesmos diâmetros. Há também as peças especiais como curvas, joelhos ou cotovelos, registro, válvulas, reduções, ampliações. Tem ainda aquela... ele chama de redução, mas também tem o estrangulamento
da tubulação, né, responsáveis por novas perdas. E essas perdas se classificam da seguinte forma: perda de carga contínua ou distribuída ou perda por atrito. A simbologia é HF. Ela é ocasionada pela resistência oferecida ao escoamento do fluido ao longo da tubulação. A experiência demonstra que ela é diretamente proporcional ao comprimento da tubulação de diâmetro constante. Perda de carga acidental ou localizada, singular, que é o HA, ocorre todas as vezes que houver mudança no valor da velocidade e ou direção da velocidade. Ou seja, a velocidade mudou de sentido, direção, é uma perda de carga acidental. E a perda de carga total, que nada mais é do que a soma dessas duas perdas de carga, ok? Então, vamos lá. Essa aqui agora, que nós vamos ter a fórmula racional ou universal, que pode ser utilizada para qualquer fluido, em qualquer tipo de escoamento, seja laminar ou turbulento. É para calcular esse HF aqui, ó, tá? Porque ela é feita pela resistência do fluido. O meu HF, ele vai ser a minha força, aqui, na verdade, é um fator de atrito, vezes o comprimento dessa tubulação, vezes a velocidade ao quadrado, sobre o diâmetro hidráulico, vezes 2G. Isso daqui somente em forma de exercício, vocês vão ver que vai ser mais fácil para vocês entenderem ela. Só que esse fator de atrito tem um probleminha. Ele não é um número calculado, ele não é dado assim. Vocês vão ter que calcular ele. Como é que vocês vão calcular ele? Daqui a pouco eu falo. Deixa eu só ler de novo aqui o que é cada um. Ó. HF é a perda de carga contínua, F é o fator de atrito, L é o comprimento da tubulação, D é o diâmetro dela, V é a velocidade que ele está escoando e G é a aceleração da gravidade, ok? Agora sim, ó, o que eu estava falando, ó, vocês vão precisar calcular o fator de atrito, ó, tem essa tabelinha aqui do lado, 0,008, 0,009, 0,01 e está subindo até 0,1. E aqui vocês estão vendo vários tubos de corrente, várias linhas. Zona, ó, nessa primeira parte aqui, retilínea, é o nosso regime laminar. Aí o fator de atrito ele é calculado por 64 sobre o número de Reynolds. Tá? E na zona aqui de transição e crítica turbulência, você já vai precisar usar a fórmula do Reynolds. O que acontece? Aqui embaixo está todos os valores de número de Reynolds que você tem. Se, por exemplo, tu tem lá 3 vezes 10 à quarta. Aí eu estou aqui, ó, vou aqui 10 ao cubo, 10 à quarta, 2 vezes 10 à quarta, 3 vezes 10 à quarta. Esse carinha aqui, ó. Aí eu vou subir, subir, subir. Cheguei nesse ponto aqui, num ponto qualquer. Aí eu vou ver, dependendo do material que eu esteja, ó, plástico, concreto, ferro, ferro galvanizado, enfim. Qualquer um desses materiais eu vou ver aqui. Aí eu vou pegar a linha, vou seguir até o valor desse meu material, né? E vou comparar com o meu número de Reynolds, com o meu fator de atrito. Então, ó, 3 vezes 10 à quarta nessa primeira linha aqui, ó, estaria nesse cara aqui, ó, nesse ponto. Esse ponto está equivalente aqui, ó, um pouco abaixo do 0,025 e é mais que 0,2. 0,2. Está aqui, ó. 0,02 está aqui. Então, isso aqui seria mais ou menos um 0,024. Que aí você iria usar para resolver as questões. Beleza? Alguma dúvida sobre isso daqui? Bom, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Eu vou aqui parar o vídeo, ok? Ele automaticamente depois vai converter e eu vou passar para vocês lá